Igreja Batista Missionária em Pirassununga, seu lugar de amor, fé e ação. Culto aos domingos, 9 da manhã às 10h30, 19 às 20h30. Endereço: Rua Rio Grande do Norte, 792, Jardim Camel, em perto do campo de futebol e esquina com a Rua Piauí. Irmãos, bom dia. Vamos louvar o nosso Deus, nos colocando de pé nesse domingo abençoado por Ele. Domingo 24 de maio, está acabando o mês, hein, irmãos? Daqui a pouco é dezembro, hein? Mais um Natal. Vamos louvar e não falar assim, né? Rei do céu, estou aqui prostrado, né? Prostrado diante do Senhor. Vamos louvar? Rei dos reis, estou aqui prostrado. Rei do céu, estou aqui prostrado, de joelhos aos pés da cruz. Posso ir além, o aroma para estar aos seus pés, de joelho aos pés da cruz. Posso ir além, melhor lugar para se estar aos seus pés. Já vi o seu amor fazer milagres, Jesus me sustentou até aqui. Nunca desisti, como fogo vem e me envolve. Já vi o seu amor fazer milagres, Jesus me sustentou até aqui. Nunca desistiu, como fogo vem e me envolve. Vitorioso és, vitorioso és, Jesus. Vitorioso és, vitorioso és, Jesus. Vitorioso és, vitorioso és, Jesus. Já vi o seu amor fazer milagres, Jesus me sustentou até aqui. Nunca desisti, como fogo vem e me envolve. Já vi o seu amor fazer milagres, Jesus me sustentou até aqui. Nunca desistiu, como fogo vem e me envolve. Vamos louvar o Senhor. Nosso Deus é soberano. Nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. A terra sem forma e
Queremos convidar os irmãos a abrir a Bíblia, a palavra do Senhor. Carta de Paulo aos Gálatas 6, versículo 2 fala assim: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Versículo 5: pois cada qual levará o seu próprio fardo. Queremos tratar nessa manhã um pouquinho sobre as leis do sucesso e vamos apresentar aqui algumas leis aqui na projeção, e eu coloquei o tema como leis da autorresponsabilidade. Está aqui na projeção, né? Primeira lei da responsabilidade é que se for para criticar as pessoas, nos calar. Segunda lei, se for para reclamar das circunstâncias, temos que dar sugestão. A terceira lei, se for para buscar culpados, quem é o culpado? E nós vamos buscar a solução. Quarta lei, se for para fazer vítima, faça-se de vencedor. Não se vitimize, mas seja vencedor. A quinta lei, se for para justificar os seus erros, aprenda com os seus erros. Sexta lei, se for para julgar alguém, julgue a atitude dessa pessoa. Primeira lei, se for para criticar as pessoas, cale-se. Paulo fala em Gálatas 6, 2, levai as cargas uns dos outros. A tendência a nós, como seres humanos, é sempre falar, e muitas vezes falamos, às vezes, até sem pensar, e esta fala, sem pensar, às vezes nós machucamos alguém, um parente, um filho, né? Um amigo do trabalho, enfim, um irmão na igreja, uma pessoa. E quando a gente fala sem pensar, a gente machuca, né? Então, se for para criticar as pessoas, criticar é muito fácil para nós. Tá muito ruim, tá muito assim, assado, não ficou bom. Então, ou a gente fica quietinho, ou a gente faz melhor, né, que o outro. Então, o convite para eu aprender nesta manhã, eu tenho que levar as cargas uns dos outros. O que é levar as cargas uns dos outros? É um trabalho de compreender a dor do outro e envolver esse outro no processo de crescimento com Deus. Então, qual a função da igreja nesta vida terrena de trazer à mente das pessoas que eles precisam de Jesus? É que cada um de nós temos uma autorresponsabilidade. Nós temos nossa culpa, nosso processo para resolver. Então, se é para criticar, eu tenho que me calar, e aí também eu tenho que orar para abençoar a pessoa. Mas até a oração, conforme seja feita, falada, pode machucar ainda mais a pessoa. Então, quer dizer, temos que vigiar bastante, né? Vamos para a sabedoria divina. Então, eu coloquei lá na projeção, né, Tiago 1,19. Irmãos conhecem muito bem que fala o texto lá, né? Temos que estar tarde para falar e pronto para ouvir. Quem está capaz de fazer isso? Muitas vezes, né, no trabalho da saúde, no CAPS, né, as profissionais estão lá tendo escuta e fala pouco às vezes, né? Mas às vezes tem que falar para acordar a pessoa, né? Mas porque essa palavra é para nós nessa manhã, é para que nós possamos estar cuidando da nossa saúde espiritual e emocional. Então, quando eu tiver na minha mente de criticar alguma situação, eu tenho que procurar também observar como é que eu posso ajudar, como é que eu posso fazer aquela pessoa crescer, e como é que eu posso criticar alguém e não perder a amizade. Tem uma técnica, né? Falar de forma mais meiga, né? Não, é a verdade, tem que ser dita. Mas como é que essa verdade está sendo dita? A forma que eu estou expressando essa verdade está, às vezes, matando aquele irmão no seu íntimo, está me afastando essa pessoa de mim. Então, quando eu aproximo a pessoa da minha vida,
faça ela entender a lei de Cristo, que é levar as cargas uns dos outros. Levar as cargas uns dos outros. Cada pessoa é responsável pelas suas ações, bem como a salvação. A salvação é individual. O filho não vai salvar o pai, e nem o pai vai salvar o filho. Cada um tem que buscar em Cristo a sua total libertação, salvação. A Bíblia nos convida a pensar que precisamos agir com sabedoria. E todo ambiente que tem seres humanos está passível a ter desentendimentos. É normal. Somos seres humanos. Mas quando houver um desentendimento, como é que eu tenho que fazer para resgatar a harmonia do ambiente? Colocar em prática o perdão, o amor sincero, a empatia sincera, né? A amizade sincera e calar, falar pouco e ouvir mais, porque a minha mente está sempre pronta a querer criticar, e não existe crítica construtiva. Isso aí é uma conversa para amassar o nosso ego. Toda crítica ela traz uma verdade para a nossa vida. Você não pintou o cabelo hoje, ó, um exemplo, não, uma crítica para mim, puxa vida, não vou falar mais com você. Não, eu realmente vou arrumar o meu cabelo que eu não penteei direito, um exemplo, né? Então uma crítica, ela machuca, mas ela é construtiva também. Mas quando eu enxergo essa crítica como algo que faça eu crescer, eu me transformo numa pessoa que tem uma lei em minha vida que me rege ao andar na comunhão. E quando eu entendo que eu preciso ter essa lei de sucesso na minha vida, assumir o que eu fiz de certo ou de errado, eu então estou fazendo o quê? Aprendendo a viver a vida. Certa pessoa, de um filho de 50 anos de idade, falou para ele, faça isso. Ele falou, não vou fazer. Depois de um certo tempo, voltou arrependido e falou, puxa vida, estou só problemas. Mas você não fez isso que eu falei para você? No que eu ouvi a orientação. E começou a reclamar da vida. Por que reclamar? Porque não guardou o conselho, não assumiu o ensinamento. Então esta igreja aqui tem a missão de ensinar as pessoas que Cristo é a razão da nossa existência. A salvação não está nas pessoas e em nada que nós fazemos, mas está somente em Cristo. E para cumprir a lei de Cristo, como Paulo fala em Gálatas, levar as cargas uns dos outros, e assim cumprir a lei de Cristo, é entender a dor do outro, é chorar com o outro, e é também chamar a atenção do outro, com educação, com respeito, com amor, mostrando a pessoa onde é que ela pode melhorar. Ah, mas não aceito o conselho. O problema não é seu, é da pessoa, que é orgulhosa, não quer o conselho, mas daqui a 30, 50 anos ela vai cair em um processo de dor, porque não aceitou o conselho. Então, a lei do sucesso que eu trago para os irmãos, eu vou obedecer hoje só no calar, é a lei que eu tenho que aprender a controlar a minha língua, controlar a minha boca, porque como diz que a palavra é como se fosse uma flecha, lançou, não tem mais como voltar. Então quando você e eu falamos para os nossos filhos pequenininhos, você é muito burro, a flecha chegou no coração dessa criança, ela vai crescer, quando chegar aos seus 30 anos de idade, na faculdade vai ouvir alguém falar assim na sala de aula, porque fulano é burro, ele vai lembrar, quando eu falei aqui lá no passado, que guardou aquela flecha de dor no coração. Mas como jogar fora essa flecha da dor? É deixar Cristo entrar e fazer morada, porque haverá a lei de sucesso. Quando Cristo entra,
e habita e dirige a nossa vida. Então Paulo está ensinando os irmãos da Galácia sobre a importância de desenvolver entre eles um processo de crescimento. Irmãos, se algum homem chegar a se suspeitar em algum delito, pecado, vós que sois espirituais, corrigir tal com o espírito de mansidão. Olha, ser manso, mansidão, e olhar para si mesmo, para que também tu não sejas tentado. Então, quando você critica alguém, e eu também critico alguém vai nos criticar. Precisamos entender esse processo de crescimento. Mas quando eu me encalo, quando eu escuto mais e falo menos, eu levo a pessoa a entender que ela precisa do Salvador. Mas alguém tem que falar para ela. A pessoa fala: não, mas eu tenho minha religião, eu não quero negócio de crente. Não é negócio de crente, é que você precisa de Jesus, não é religião, né? A pessoa tem que entender, a nossa história não é a religião, é Jesus Cristo. Então a lei de Cristo é a lei do amor, é a lei do perdão, é a lei da restauração, a lei da salvação, é a lei de Cristo. E essas leis geram em nós o sucesso, a paz interior, a comunhão total em nossas vidas. Como é que eu posso, como igreja de Jesus, espalhar para esta cidade que nós moramos, que vale a pena guardar a lei de Cristo? Falando, mostrando, ensinando. Mas como ensinar se não querem ser aprendidos, que não querem aprender? Alguém vai querer aprender. Então quem quer aprender, você vai lá e ensina. Essa pessoa vai crescer e vai transmitir para outra pessoa a lei de Cristo, a lei do amor, a lei do perdão, a lei da comunhão, a lei da prosperidade. Porque quem tem Cristo é feliz o tempo todo, porque tem a lei principal no seu coração, a lei do amor. Então Jesus falou para nós em Mateus, que nós conhecemos muito bem, também está lá em Lucas. Ele falou: ide e por todo mundo. Ele não mandou assim: vai pastor pregar. Ele falou: ide por todo mundo, ide pregar o evangelho. Ele falou: ide. Então todos têm a missão de ir e pregar. Mateus 28: ide fazer discípulo. Fazer um discípulo que não tem a lei do amor não vai ter sucesso. Tem que fazer discípulo que tem a lei do amor, a lei do perdão, da comunhão, a lei de Cristo. Fazer discípulo para cumprir a vontade de Cristo, a vontade de Deus. Às vezes você está na sua casa e você está no seu ambiente com seus filhos, a casa está cheia, mas você está ali perdido na sua casa. Muita gente na sua casa, você está perdido, está sozinho, porque falta algo no seu interior, falta aquela paz que vem do alto. Esta paz que quem fornece é o próprio Deus, que mandou ir de pregar o evangelho. Então essa lei de sucesso, que é o próprio Jesus em nossas vidas, precisa ser aplicada em nós. Então quando eu aprendo a controlar esse membro importante da minha vida, que é a língua, me calar, criticar menos e fazer mais, ajudar mais, orientar mais, eu vou construindo pessoas de mentalidade próspera.
Ensinar que precisa ter uma intimidade com o Senhor, além do ambiente de igreja, no dia a dia, no seu carro, onde você estiver. Você é o recipiente, é um habitante do Espírito Santo. Ele habita em nós. Isso faz diferença. Quando eu fui no evento lá da faculdade da Quemini, coloquei na minha, como é que fala, meu perfil. Ela que estava fazendo em mim, tratamento em mim, meu odontológico. Como é bonito a gente ver, como é gratificante ver nossos filhos cuidando da gente, né? É gratificante. E assim por diante. Você às vezes tem um filho que é advogado, vai cuidar de você. Tem um filho que é médico, vai cuidar de você. E assim por diante. Você cuidou dele quando ele nasceu. Mas a vida vai muito mais que esse cuidado material. É a lei do amor que fica cuidando de nós, nos alimentando e nos fazendo ser uma família edificada em Cristo. Então, a família edificada em Cristo está muito além de estar presente no ambiente de culto, mas é o seu culto pessoal perante o Senhor diariamente, todo o tempo. A lei do sucesso me convida a assumir quem eu sou. Quem eu sou? Quem é você? Quem somos nós? Por que estamos aqui? Essas perguntas que a gente fica assim, meio sem resposta. Mas tem resposta. É olhar para a cruz. Olhar para o Senhor e ver que, olhando para a natureza, você vê a mão de Deus no sol, nas flores. Em tudo Deus tocou e Deus construiu para nos alegrar. Deus maravilhoso, que Deus bondoso, que cuida de nós. Mas às vezes nós, por não termos entendimento bíblico, sabedoria espiritual, ficamos desesperados e perdemos a paciência rapidinho com as questões e criticamos. E ao chegar a criticar, a gente perde o amigo, a gente perde a esposa, perde o esposo, perde o filho, perde as amizades, perde o emprego, né? E somos perseguidos por alguém que não quer aceitar crítica. Então, ao invés de criticar, vamos orar em silêncio e ajudar quem precisa de Jesus. Mas como eu não posso, como é que eu vou ajudar se eu não falar? Temos que falar. Vai falar com a lei do amor, a lei que inclui, que traz, que aproxima, né? Jesus falou aos seus discípulos lá em Marcos 1:17. Jesus passando e disse para eles: venha após mim, eu vou fazer de você pescadores de homens. Os discípulos de Jesus tinham a vida simples de pescador. Deus quer usar quem é simples. Deus quer usar você que é simples. Eu não sei pregar porque eu não leio a Bíblia toda, eu não conheço isso. Não, Deus quer usar você com a lei do amor. Pregar, vai pregar a lei do amor. Deus te ama, já está pregando o evangelho. Jesus passa e chama para ser discípulos, pescadores de homens, que não seguiram. Fala o texto que eles largaram tudo e seguiu o mestre. O que é que Deus quer de nós? Largar tudo e seguir ao mestre. Seguir ao mestre, que é muito mais que frequentar o culto, mas é mostrar às pessoas o amor do Senhor que está em nós. Quando a gente fala, alguém percebe nossa fala, que é uma fala temperada, não é uma fala de crítica, uma fala que tem um sabor de mel, né? Aquela música, é sabor de mel, né? Aquela música aqui, sabor de mel, tem um sabor delicioso, que a gente não está criticando, está ensinando, orientando. Pode chamar a pessoa e falar assim: olha, você podia fazer melhor assim. Mudou a forma de ensinar a pessoa. Você fez arroz, queimou o arroz. Não, faz assim, né? Melhor. É legal. Você criticou,
sem criticar, entendeu? Você chegou a pessoa e trouxe para a visão de abrir seus horizontes mentais, porque a palavra de amor traz ao crescimento. Então essa lei do sucesso, temos que assumir, é que se é para criticar alguém, para criticar uma pessoa, eu tenho que pensar algumas vezes, por que eu vou criticar a Cláudia? Eu vou falar com ela, Cláudia, não faz assim, o que você acha, né, Cláudia? Não concordo, conversou, beleza, vou fazer assim, ajudou, cresceu, ela fala, puxa, eu gostei da ideia que o Aldo falou, aprendi diferente. Ao invés de criticar, eu tenho que me encalar. Às vezes nas famílias, quantas vezes os pais estão brigando com os filhos, porque criticam o filho o tempo todo, você menino, não faz igual o seu filho, seu irmão fez, né? O seu irmão fez melhor que você, pronto, machucou aquela criança. Já houve um pecado dentro da família, que ninguém fala, né? Não é um pecado, discriminação. Ele é melhor que ela, pronto, ou vice-versa. Você discriminou na família. A criança cresce, quando os dois estão juntos na mesma escola, os irmãos, vai falar a professora, fala assim, professora, meu pai não gosta de mim, gosta só dele. Por quê? Discriminou em casa, criticou. A lei do amor inclui ao crescimento, né? Temos que assumir essa lei do crescimento, né? E aí, tendo uma pessoa crescendo num ambiente de paz, de amor, essa pessoa vai se formar um adulto amoroso. Um adulto amoroso, porque ele aprendeu com seus pais quanto vale a pena guardar a lei de Cristo, a lei que inclui e não exclui, levar as cargas uns dos outros. Gálatas 6:5, 6:2, né? 2. E vai cumprir a lei de Cristo. Meus irmãos, nós complicamos a vida. Aqui está o ensinamento para nós. Quando nós aprendemos a descomplicar a vida, vivemos sorrindo para a vida, vivemos agradecendo, vivemos dizendo obrigado, porque mais um dia o Senhor me concedeu. Ainda que vier, como fala aquele hino, né? Ainda que vier noites traiçoeiras, ainda que vier dificuldades, mas minha mente vai se lembrar que eu tenho um Deus que está cuidando da minha vida. Amém, irmãos? Um Deus que está comigo. Aí eu vou me tornar uma pessoa amorosa, amar a mim mesmo. E quando eu aprendo a amar a mim mesmo, eu aprendo a amar a Deus e amar o próximo. Mas pessoas amarguradas, que vivem mal consigo mesmo, estão sempre criticando os outros. Tá tudo ruim, tá tudo assim, vai tá difícil e tal, tá tudo difícil, porque a pessoa está amargurada consigo mesmo. É um trabalhar interno, é o espiritual, é levar o amor para dentro de nós, porque às vezes nós queremos apenas ensinar. Ele quer ensinar, mas não quer guardar para a gente. Esse é o detalhe do professor. Irmão, não existe ninguém sem inteligência, todo mundo tem inteligência. O detalhe é a prática, é fazer. Quanto mais nós orarmos, vamos ficar mais prontos para orar. Quanto mais ler a palavra, mais pronto para orar, ler. Quanto mais fazer o arroz, fazer o feijão, mais fica bom em fazer arroz e feijão. Porque quanto mais repetir aquela informação, mas o cérebro vai guardar a mensagem no coração. E vai gerar aqui em nós, vem, queridão, vai gerar aqui em nós fortalecimento.
já deu fortalecimento da mensagem. Quando Davi foi enfrentar o Golias, né? Quem era Davi, né? Foi enfrentar o Golias. O que ele fez? Por que não se assustou com o Golias? Porque já fazia. Fazia o que? Ele fazia. Fazia o que? Ele cuidava das ovelhas. Ele matava o lobo que ia comer as ovelhas. Era um guerreiro. E ele então derrubou o Golias. Derruba os seus Golias. Qual que é o seu Golias? O que é que está colocando na sua mente? Pensamento de críticas, pensamento de que você não merece, que você não tem capacidade. Para com isso, você merece, você é capaz, você é maravilhoso, você é de Deus. Pensa sempre no sucesso, você é do Senhor. É a lei do sucesso, você é uma pessoa que não pode ficar criticando, você é de Deus. Você está abençoando, ensinando, orientando, instruindo na palavra de Deus. E essa instrução é feita com amor. Porque quando é feita com amor, não gera traumas, não gera dor. Mas se for feita de qualquer jeito, pega aí, vai leva. A pessoa não absorve a informação e vai levar apenas traumas, peso, cobranças. Tudo é pecado e tal, não pode fazer isso, pode fazer aquilo. Você fica preso num ambiente, numa jaula. A gente não está, estamos libertos em Cristo. Temos que colocar cada dia mais nossa cabeça na palavra, estudá-la, tirar a lição de Cristo, porque a Bíblia é o manual do ser humano, irmãos. A Bíblia é o manual para a nossa vida. Quando a gente lê o manual e aprende, nós temos que crescer em alegria com o Senhor. É só sucesso, é só paz, porque essa lei é a lei do sucesso. Grava aí, primeira lei. A lei de calar para não criticar. Não é que você tem que ficar calado com as coisas, não é isso. Entenda bem, pode falar sim, mas fala com jeito, chama a pessoa, olha, você precisa fazer assim, mudar para esse caminho, né? Não é a crítica maléfica que é o prejudicial, né? Pejorativa, mas sabe, trazer para orientar gera uma pessoa que a lei do sucesso, que ela tem que assumir os seus erros, as suas culpas. Depois vamos tratar semana que vem as outras leis para não ficar acumular a nossa mente. Mas vou perguntar para os irmãos qual foi a lei que nós tratamos. Tudo bem, meu queridão? Bom dia. Então, qual foi a lei que nós tratamos que lei tratamos naquela vez? Que lei tal? A lei, ó, se for para criticar, fica sereno, fica suave. Não critica, porque a gente vê Deus cuidando de nós o tempo todo. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti, eu creio em ti, eu olho pra ti e espero em ti. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que eu sei que tem o tempo certo da vitória de entregar. Esse tempo é necessário
pra te amadurecer. E depois tem novidades pra você. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu olho pra ti e espero em ti. Eu cuido de ti, descansa em mim e comece a sorrir. O estandarte desta igreja levantemos sem temor. Ela é muito amada, esposa do bendito Salvador. É Jesus o comandante, verdadeiro que a conduz. Somos nós os seus soldados, desta igreja de Jesus, resolutos a avançar, trabalhando por Jesus, o estandarte levantar, espalhando a sua luz. O estandarte desta igreja levantemos sem temor. Ela é muito amada, esposa do bendito Salvador. É Jesus o comandante, verdadeiro que a conduz. Somos nós os seus soldados, desta igreja de Jesus, resolutos a avançar, trabalhando por Jesus, o estandarte levantar, espalhando a sua luz. Ó igreja dediquemos nossos corpos ao Senhor. Não devemos ser escravos dos sábios enganador. As riquezas são nos dadas pela terra não real, e o Senhor do céu observa se fazemos bem ou mal. Resolutos a avançar, trabalhando por Jesus, o estandarte levantar, espalhando a sua luz. Graça e glória te pertencem, ó esposa do Senhor. Ser então um instrumento de salvar o pecador. Pois até o fim do mundo, Cristo mesmo reinará, e o domínio do Evangelho toda a terra abrangerá. Resolutos a avançar, trabalhando por Jesus, o estandarte levantar, espalhando a sua luz. Vamos orar então? Quero te louvar pelo teu grande amor em nossas vidas, Senhor, da tua presença em nossos corações. Abençoa a tua igreja reunida aqui. Quem não pôde comparecer, Senhor, tu conhece as lutas. Traga-nos à noite para louvarmos o teu santo nome. Eu te peço a bênção em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. 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 Amém.
Batista Missionária em Pirassununga. Seu lugar de amor